A humanidade caiu de cara em uma comunidade galáctica inteira, repleta de todas as raças esquisitas e enevoadas de sonhos que pudéssemos imaginar. E elas já estavam lá fazia muito, muito tempo. Não éramos super-homens, nem heróis da história. Éramos os esquisitos que estavam vivendo bem no meio de um universo movimentado e nem sequer tínhamos conseguido fazer contato. Segundo nossos relatórios, as crianças deles costumavam sobrevoar a Terra por diversão e pegar um ou outro humano só para provar o quão tapados nós éramos. Eles estavam certos, mas pelos motivos errados. Foram esses idiotas infantis que nos levaram ao espaço. Assim que notamos as luzes estranhas e as naves bizarras, passamos a observar o céu e, finalmente, derrubamos uma delas, uma criança patética, filho de um alienígena poderoso e rico. O resgate foi pago em tecnologia e informações. Entregamos aquela coisa chorosa e miserável sem um pingo de arrependimento e usamos os dados para derrubar qualquer outro idiota que estivesse fuçando no nosso sistema. Nosso resgate era sempre o mesmo. Agora sabemos que eles achavam que estavam recebendo seus filhos de volta pelo preço de uma torradeira. Mas, se você pensar em quantas ideias, quantos princípios fundamentais da humanidade estão incorporados em uma torradeira, pode-se aprender muito. O fornecimento de energia, essa era a melhor parte. Aprendemos a gerar e armazenar uma quantidade absurda de energia. Padronização. Os alienígenas continuavam usando as mesmas peças, o que talvez indicasse um conjunto universal de bens e serviços. Tiramos nossas próprias conclusões e deixamos os acadêmicos ocupados por anos. Então começamos a construir uma frota. Nada do que construímos seguia o padrão torradeira, como passamos a chamar. Fomos maiores, melhores e mais baratos. Eles obviamente adoravam seus enfeites, seus badulaques e apetrechos. Mas nós queríamos uma frota. Colocamos uma cafeteira a bordo e demos por satisfeito. Como transformar uma torradeira em arma? Essa foi a pergunta que fervilhou nas mentes do nosso povo desde o início. Decidimos tentar tudo. Cada ideia maluca que já tivemos. Tínhamos energia infinita e uma memória longa. Então construímos canhões eletromagnéticos, queimadores de plasma, bombas com garrafas magnéticas. Se algum dia você jogou um jogo, tentamos projetar aquilo e construir o melhor possível. Até que alguém finalmente abriu a boca, algum pai ofendido ou político aspirante achou que precisávamos ser mandados direto de volta à nossa idade das trevas, de volta a ser o brinquedinho das crianças deles. E nosso primeiro contato foi, oficialmente, quando uma pequena frota de burocratas do Conselho veio nos tirar os brinquedos e proibir qualquer contato futuro com sua preciosa comunidade. As coisas não saíram como eles esperavam. Já tínhamos um protocolo de primeiro contato preparado, que na verdade só estava esperando por esse dia. Havíamos lido o que eles chamavam de inteligência, após os interrogatórios com visitantes indesejados. E vários de nós já eram razoavelmente fluentes em pelo menos uma das línguas alienígenas. Não era exatamente o nível de fluência que gostaríamos, mas era o suficiente para o primeiro dia. Atenção, Sol 3, nós representamos o Conselho Galáctico e vocês foram considerados culpados de ofensas gravíssimas contra nossas leis. Suas tentativas patéticas de roubar e extorquir nossa comunidade foram notadas, e nenhum tipo de boas-vindas lhes será oferecido aqui. Devem render todas as naves espaciais e permanecer em órbita baixa do seu planeta natal até nova ordem. Estamos preparados para aplicar isso imediatamente. A frota humana não era bonita. Na maioria, caixas de aço no espaço com nada além de alguns números para distingui-las. Nada de versões elegantes ou esportivas. Só tanques espaciais, feitos para enfrentar os inimigos mais perigosos que conseguíssemos imaginar. Nós mesmos. Eles saíram das sombras das luas e planetas e cortaram a rota de fuga da frota alienígena. O almirante Tei estava na linha de frente, 1,58 m de puro guerreiro. Seu povo havia navegado pelo mundo enquanto a maioria de nós ainda se pintava de azul, e isso ficava claro. Ele também dominava boa parte da tagarelice alienígena. Com um aceno, abriu os canais de comunicação para nosso primeiro dia nesse universo maior,
que parecia pensar tão pouco de nós. Bem-vindos ao espaço da Terra. Gentileza a de vocês se anunciarem dessa vez. Já estávamos ficando cansados dos pequenos furtos e agressões que o povo de vocês acha tão divertidos. Na verdade, já começávamos a nos perguntar se ainda deveríamos deixá-los sair, mesmo depois de pagarem suas contas. Mais simples para nós, apenas trancá-los e jogar a chave fora. O porta-voz alienígena, embaixador ou seja lá o que fosse, era uma coisa peluda, cinzenta escura. Não parecia particularmente ameaçadora. Murmurou algo para si mesmo, e o almirante ergueu a sobrancelha em resposta. Vocês realmente esperam que ignoremos as incursões? Imagino que, se nós começássemos a pegar seu povo sem razão ou devolução, eu estaria enfrentando uma frota bem maior. Estamos abertos a um tratado, talvez até a uma indústria turística, mas não vamos de forma alguma aceitar ameaças no nosso próprio sistema. O alienígena claramente ficou surpreso que o almirante tivesse entendido seu comentário e agora parecia desconfiado. Humano, não estamos aqui para negociar. Suas depredações são infames e fomos encarregados de executar as decisões do Conselho. Evacuem suas naves de volta ao seu planeta natal e deixem o espaço para aqueles que nasceram nele. O almirante sorriu com isso. Bom, isso é algo que podemos descobrir rapidamente. Recuso suas exigências. Por favor, retirem-se. O alienígena cortou a comunicação. O almirante Tei deu as ordens já preparadas, e a humanidade começou sua primeira guerra, voando no que carinhosamente chamavam de tecnologia de torradeira. Comecem. Parte 3. Seus oficiais colocaram a nave na configuração de combate. Seu imediato perguntou curioso: o que o carinha cinza disse? O almirante sorriu brevemente. Ele queria saber por que alguém se interessaria por criaturas tão carecas e feias quanto nós. Dos ventres da frota humana, lançaram-se 1000 naves menores, tão feias quanto suas naves-mãe em forma de caixa. Na frota do Conselho, ouviam-se murmúrios de indignação. O que essas criaturas estão fazendo? O conselheiro sênior Lupe encarou a tela em branco por um momento e respondeu: eu diria que está claro. Eles se recusaram a obedecer e, de algum modo, acham que podem nos desafiar. Ele se virou para o adido militar. Deixo isso com você. Nada dos humanos deve permanecer fora da órbita baixa de seu maldito planeta natal. O oficial uniformizado parecia desconfortável. Senhor, não tenho nenhuma informação de inteligência. Eu nem sabia que eles tinham naves capazes de nos ameaçar. Talvez pudéssemos ganhar tempo? Só até meu pessoal conseguir escanear essas naves, pelo menos? Lupe fez uma careta. Capitão, eles são primitivos. Estão voando em caixas de metal, brinquedos de criança. Derrube-os e acabe com isso. Nada disso ficaria bem em seu registro, especialmente agora que algumas pessoas haviam começado a fazer perguntas sobre as pequenas infrações cometidas pelo seu povo contra os humanos. Seria melhor que eles simplesmente ficassem fora da galáxia até que tudo fosse esquecido. Ele percebeu que seus pelos estavam se eriçando e deixou a ponte antes que se tornasse evidente para todos. O capitão começou a rolar as leituras dos escaneamentos recebidos e não conseguiu entender nada. Blocos sólidos de metal saltando por aí como moscas PT. Nenhum disparo inimigo, apenas uma bagunça no sistema. Se estavam em formação, ele não via. Se tinham alguma tática esperta ou plano oculto, ele não via. Aquilo devia ser uma ação policial discreta, não uma guerra. Ainda assim, tinha suas ordens. Ativem escudos e armas. Revidem apenas por enquanto. Não quero um massacre lá fora. Alguém prepare as comunicações e exija rendição quando eles estiverem um pouco espancados. Ele observava as naves humanas girando e se aproximando da frota, tentando convencer o algoritmo de mira de que representavam uma ameaça. O sistema parecia pouco convencido, continuando a rotulá-las como risco de navegação, não como inimigos. Nada naquelas naves lembrava um projeto convencional. Elas nem combinavam entre si, muito menos com algo que ele tivesse sido treinado para enfrentar. Ele soltou um grunhido de satisfação ao conseguir convencer o computador de mira a pelo menos classificá-las como uma
Ameaça de navegação hostil. O almirante Tei lia seus próprios relatórios. Os alienígenas tinham 11 naves, todas versões ampliadas de alguns dos projetos que a Terra já havia encontrado. Isso ajudava. Ele estava surpreso e feliz que o inimigo ainda não tivesse aberto fogo. Não tinha certeza se era um problema de alcance ou uma decisão política, mas tinha certeza de que isso estava prestes a mudar, à medida que seus homens se aproximavam e se preparavam para executar seu plano. Seu oficial de navegação anunciou: "Senhor, o inimigo está ao alcance." Ele assentiu. "Muito bem." Virou-se para seu imediato: "Soltem eles." 100 humanos estavam lá fora, dançando ao redor da frota alienígena, cada um com um esquadrão de drones. Após meses de treino, os pilotos haviam desenvolvido um sistema de combate em enxame. A segundo-tenente Andrés passou esse tempo ignorando o fato de que suas 9 naves drone não estavam realmente conectadas a ela. Agora, eram apenas partes móveis de sua nave. E essa parecia ser a maneira mais útil de encará-las. Outros esquadrões encontraram métodos diferentes. Ela ligou a música e girou pelo espaço até uma luz piscante dar o comando que todos aguardavam: fogo livre nos motores inimigos. Desativar e abrir buracos para os fuzileiros abordarem. Ela acelerou e iniciou o que o almirante havia chamado de fase de testes de armas. Hora de descobrir se alguma de suas maquininhas de loucura funcionava. Ela começou com a arma de que menos gostava, um desastre contido magneticamente que a deixava desconfortável só de voar ao lado. Subiu bem acima de seu alvo, uma das naves alienígenas que parecia hesitar em reagir. Abriu sua formação e disparou, ao mesmo tempo em que seu drone descia silenciosamente rumo às nacelles inchadas da nave inimiga. A bomba magnética explodiu a menos de 30 metros dos motores, atravessando escudos exatamente onde o almirante lhe assegurara que eram mais fracos. Ele estava certo, e os motores colapsaram com um estalo quase audível. Ela observou enquanto a nave inimiga girava descontroladamente e se apagava. "Legal", chamou seus colegas. A bomba magnética funcionou direitinho. Alvo inimigo abatido. Indo para o próximo. No caminho, destruiu a escotilha traseira para permitir o desembarque dos fuzileiros. O almirante ouvia seus soldados transmitirem os resultados dos testes. "Plasma não serve pra porra nenhuma." Enviando em modo suicida. Ataque kamikaze bem-sucedido, motor destruído. Canhão magnético abriu um buracão, mas o inimigo ainda está manobrando. Defesas de ponto detonaram todos os meus mísseis, recebendo fogo, em evasiva, porra. Drones sendo redistribuídos para os esquadrões sobreviventes. O almirante Tei ordenou: "Quero mais bombas magnéticas, mais canhões e configurem o plasma para suicídio. Reabasteçam agora." Mais naves caixotudas foram lançadas. "Quero a gente em combate fechado. Mandem a tripulação para os postos de batalha e comecem a preparar os fuzileiros. Quero um rasante em cada desgraça quebrada e quero todas elas abordadas." Muitos dos drones recém-lançados se dirigiram aos esquadrões ainda ativos, mas outros formaram uma barreira protetora em torno das naves-mãe enquanto avançavam para o ataque. Tei sorriu enquanto contava os inimigos abatidos ou desativados. Eles estavam fora de formação, e ao menos 2 estavam à beira do pânico. Hora de apertar o cerco, especialmente porque achava que teria cerca de 20 minutos antes que sua tripulação ficasse sem energia lá fora. A segundo-tenente Andrés sentiu o impacto nos sistemas quando seu reabastecimento a alcançou. Provavelmente daria para fritar um bife em seu processador agora. Checou a carga e xingou: "Filhos da puta me mandaram mais bombas magnéticas. Eu odeio essas merdas." Tudo bem. Alguém ia odiá-las ainda mais. Ela tinha 6 naves inimigas no radar. Programou todas as desgraçadas para ataques suicidas e as lançou. Tinha um plano melhor. Recuou para dar cobertura aos fuzileiros. Na nave capitânia do Conselho, o capitão tentava apagar incêndios, comandar a batalha e descobrir que diabos estava acontecendo. Sua tripulação estava em choque. Nunca haviam visto uma de suas naves irmãs pegando fogo no espaço. Ele também não. Mas esse era o trabalho.
Sentiu o momento em que seus motores explodiram, atingidos por outra daquelas coisas infernais. Alguma arma humana que ele não compreendia. Sua energia começou a falhar e ele tomou a última decisão que lhe restava. Comunicações, digam àqueles desgraçados que nós nos rendemos, cessem fogo. Seu oficial de comunicações parecia preocupado. Senhor, não consigo dizer nada a eles. Aquela coisa apagou tudo. Estou reiniciando, mas no momento não temos energia nenhuma. Merda! Tragam os conselheiros aqui. Eles têm seus próprios sistemas de comunicação blindados. O conselheiro sênior Loop estava apavorado com as explosões, irritado com o barulho e chocado quando ele e os outros membros do conselho foram escoltados até a ponte por tripulantes furiosos. Ele rosnou mesmo quando as luzes começaram a se apagar. O que você fez? O capitão olhou para ele desalinhado e assustado. O que eu fiz? Você me enfiou no meio de uma emboscada armada por um bando de lunáticos que parecem ter transformado a insanidade em armamento. Perdi a maioria das minhas naves e nem consigo me render porque eles detonaram todos os meus sistemas com EMP. Quero seu comunicador e quero agora. Ele assentiu para um tripulante, que começou a vasculhar os bolsos do conselheiro. Loop sibilou. Não, você não tem autoridade ou patente para isso. O tripulante puxou o comunicador do conselheiro, que protestava, e entregou ao capitão. Ele verificou o aparelho e olhou de volta para Loop. Minhas naves, minhas regras. Vai procurar um lugar para sentar até os humanos chegarem. Aí você pode tagarelar com eles até voltarmos para casa. O almirante Tei estava alegremente despachando os esquadrões de fuzileiros quando foi interrompido pela Vitória. Atenção Sol 3. Aqui é o capitão Preneta, comandante da frota do Conselho. Nós nos rendemos. Cessar fogo. Solicito permissão para recuperar os feridos e os mortos. Aguardamos sua resposta. Tei pegou o comunicador. Almirante Tei. Comando da Frota de Defesa da Terra. Claro, lamento que tenhamos tido que lutar. Meus fuzileiros são muito bons em resgate e recuperação. Vou destacar alguns esquadrões para ficarem sob seu comando. Receio que terei de embarcar em suas naves até que os diplomatas resolvam toda esta bagunça. Podemos transferir seus feridos para a Terra, sob sua palavra de honra. Prefiro tratar isso como um simples mal-entendido. Então vamos evitar invocar algo mais definitivo. O capitão alienígena soltou um grunhido. Obrigado, almirante. Acho que não quero mais nenhum outro mal-entendido. Aguardarei sua visita. Tei virou-se para seu imediato. Quero todas essas naves capturadas esvaziadas de tripulação. Levem os feridos para a Terra. O resto coloque onde der nas naves deles. Tragam as naves danificadas para os estaleiros de Marte. Quero nosso pessoal em cima delas o quanto antes. Os alienígenas não vão reavê-las. Avise a Terra para preparar os interrogatórios e começar a puxar qualquer mapa que encontrarmos. Que gastem o que for preciso. Pode ser nossa única chance de olhar de dentro o Miltech deles. Certo, mandem os fuzileiros e assegurem tudo. Deixem a capitânia comigo. O capitão alienígena aguardava a chegada desse tal almirante. Nunca havia encontrado um humano, apenas visto algumas das informações obtidas. Entendia por que a espécie estava irritada com o conselho por permitir saques sem propósito e coleta de troféus em seu mundo. Às vezes, a galáxia era um lugar sem lei, especialmente para os ricos e mimados. Sentiu até uma certa satisfação quando viu aquela criança miserável e mimada ser devolvida sem a menor cerimônia. Perguntava-se como os humanos haviam passado daquilo até aqui, enfrentando sua, ainda que pequena, frota e, embora odiasse admitir, vencendo com facilidade. O almirante recrutou alguns dos fuzileiros menores para formar sua escolta, exceto um. Para esse, escolheu o maior humano que tinha na frota. Vestiu-o com a armadura mais pesada. O sujeito se erguia acima dos demais por quase 50 centímetros. Tei deixou que ele permanecesse ao fundo, carregando seus documentos. A nave atracou com sucesso e ele enviou os homens à frente. O capitão Preneta observou os humanos marcharem para dentro de sua nave. Não era uma sensação agradável. Amaldiçoava os tolos que pensavam que primitivo significava alguma coisa.
especialmente quando você não sabe quem está enfrentando. Um predador é primitivo, mas ainda assim vai arrancar seu rosto fora se você vacilar. Ele deu um passo à frente. Almirante Tay, bem-vindo a bordo. Ajoelhou-se e apresentou sua faca de nascimento em sinal de derrota e vergonha. Minha vida é sua em troca da segurança da minha tripulação. Que você os proteja melhor do que eu. E aguardou que sua humilhação fosse concluída. O almirante Tay parou diante das palavras. Estava familiarizado com os conceitos de vergonha pessoal e, de fato, seguia crenças semelhantes sobre sua própria honra. Mas tinha uma pergunta. Capitão, nesta missão, foi você quem deu a ordem para nos atacar? O alienígena permaneceu em silêncio. O almirante continuou. Foi o que pensei. Sua honra continua sendo sua, e, na verdade, vou contar com ela para garantir que seus homens se abstenham de qualquer outro mal-entendido. Eles não serão desarmados nem aprisionados. Estamos de acordo? O alienígena se levantou e prendeu a faca de volta ao cinto. Curvou-se profundamente. Acho que seremos melhores amigos do que inimigos, senhor. Dou minha palavra e meus agradecimentos. Os membros do conselho desejam falar com você. Por favor, me acompanhe. O conselheiro Lupe estava furioso e humilhado. Aqueles primitivos, de algum modo, haviam destruído sua frota e seu plano. Nada do que aconteceu ali ficaria em segredo, e ele teria que responder a muitas perguntas. A simples visão daquelas criaturas carecas e assustadoras marchando por sua nave já era mais do que seu temperamento conseguia suportar. Só o fato de estarem claramente armadas o impedia de explodir de vez. O almirante Tay estava aproveitando a oportunidade de conhecer alienígenas em seu próprio território. Os capturados e apavorados que encontrara na Terra eram um exemplo triste do que a galáxia realmente tinha a oferecer. O cinzento peludo ali estava obviamente furioso. Ele podia sentir o cheiro da raiva do outro lado da sala. Não havia necessidade de perguntar quem tinha comandado aquele pequeno fiasco. Deu um passo à frente sem dizer uma palavra e esperou. Humano, vocês vão se arrepender disso. O conselho não tolerará tamanho desrespeito. Seria melhor se abandonassem os planos que fizeram e permanecessem no seu planeta natal. Sim, nenhum sistema é imune a abusos. Inclusive o Estado Democrático de Direito pode ser aparelhado, distorcido ou manipulado. Isso não é novidade. Usar a expressão Estado Democrático de Direito não é um jargão vazio. É uma referência ao conjunto de mecanismos institucionais que permite combater abusos dentro da própria estrutura legal. Chamar isso de ato de fé é cair num niilismo político onde tudo é igualmente podre, e isso não se sustenta nem histórica nem empiricamente. Se tudo fosse igual, ninguém fugiria de ditaduras para democracias. Mas na realidade, o fluxo é sempre o contrário.